Então, essa semana foram divulgadas 3 pesquisas nacionais sobre a eleição presidencial, a última do Paraná Pesquisas, divulgada ontem, que apenas repetiu aquilo que as outras já estavam dizendo, quer dizer, Bolsonaro isolado na liderança, um pouquinho a mais do que a do Ibope, e embolados Ciro, Marina, Alckmin e Haddad, nessa ordem, mas todos muito próximos. Então não vamos falar disso não, dos números, mas vamos falar de um dado importantíssimo, de uma dica que a pesquisa dá para os candidatos entenderem essa situação que hoje a gente está vivendo e não sei se ainda dá tempo de corrigir. Mas nessa pesquisa o Paraná perguntou o que é que está levando você a votar no seu candidato. E vamos nos ater aqui ao candidato Jair Bolsonaro, que é o candidato que lidera as pesquisas. A pergunta é: qual o principal motivo para você votar neste candidato? No caso do Jair Bolsonaro, as pessoas responderam majoritariamente, 23%, 24% dos eleitores dele, majoritariamente responderam que era por causa dos projetos anticriminalidade. Esse foi o motivo principal apontado pelos eleitores de Jair Bolsonaro para votar no Jair Bolsonaro. Bom, isso dá uma dica para os outros candidatos entenderem que essa questão da segurança é importante para o eleitor. Como o Jair Bolsonaro já vem batendo nessa tecla há muito tempo, é o discurso dele, é da área dele, por ele ser militar, pegou, é favorável a ele, a ideia já está entranhada na cabeça das pessoas de que ele é o candidato que pode dar solução nessa questão. Mas essa é uma questão importante? Claro que é uma questão importante. Por que os outros candidatos nunca deram importância a isso? Talvez porque vivem encastelados nos seus mundos artificiais, nas suas bolhas, na sua vida lá de político, estrela, bem-sucedido, que só anda de evento em evento, que só tem reuniões com cúpulas de partidos, que tem suas despesas pagas pelo Estado, pelos impostos, sejam deputados, governadores, que vivem numa bolha, que não é o mundo real em que as pessoas estão vivendo e tendo que conviver com uma violência desenfreada no Brasil, com uma violência que se torna insuportável já para as pessoas. Em cidades grandes ou em cidades pequenas, as pessoas não se sentem seguras no Brasil. São poucos os lugares onde as pessoas ainda se sentem seguras, onde ainda dizem que podem deixar a porta de casa aberta, os carros destrancados, as janelas abertas, que não precisam se preocupar nem de dia nem de noite. Na maioria dos lugares do Brasil, e eu já fui a muitas cidades pequenas trabalhando, fazendo reportagens, e encontrei lá o mesmo drama, a mesma preocupação. A violência chegou, mesmo nas pequenas cidades, normalmente ligada à questão das drogas. E isso é um problema na vida das pessoas. Só que parece que os políticos, em geral, vivem lá na sua bolha e desconhecem o que se passa com as pessoas, não entendem a importância desse assunto, não entendem como isso é dramático na vida da população. Talvez a pessoa não tema perder a vida num assalto, não tema ser assassinada, já que a maioria dos homicídios está ligado ao tráfico, mas teme sim ser roubada, ser assaltada. As coisas são muito caras no Brasil e os salários são muito baixos. O sujeito sua a camisa para comprar um smartphone e sabe que a qualquer momento ele pode ser roubado lá na rua do bairro da periferia onde ele mora, saindo cedo, de madrugada, para ir pegar o ônibus para o trabalho. Isso as pessoas sentem na pele todo dia, vivem com medo. E aí aparece um candidato dizendo: eu vou dar um jeito, eu vou dar... Mesmo a solução dele, a meu ver, não é solução. Eu não acho que ele tenha a resposta adequada, mas as pessoas querem uma resposta, e o único que está oferecendo é o Jair Bolsonaro. Ainda que seja uma resposta que eu não acredito nessa viabilidade da resposta pela violência, pelo armar todo mundo. Mas as pessoas estão cansadas e querem algum tipo de solução. Podem se decepcionar, mas querem ter a chance de fazer uma aposta. E isso tem impulsionado a candidatura do Bolsonaro. Está muito claro aí na pesquisa. O principal motivo para você votar em Jair Bolsonaro: projeto para combater a criminalidade. Ideias, propostas para combater a criminalidade. Não é porque é inteligente, não é porque é bonito, não é porque é de esquerda, não é porque é de direita, não é porque é militar, não é por nada disso. É porque ele está dizendo que vai acabar com a bandidagem. Acho que você fizer um acirramento da violência, der carta branca para a polícia matar, a polícia já mata pra caramba, imagina como é que vai ser com carta branca. Basta você olhar para a Bahia, né? A cada ano a polícia mata mais.
Parece até que tem carta branca do governo e olha que o governo é do PT. Isso diminui a violência na Bahia? Diminui o número de homicídios que não são praticados pela polícia? Não, não diminui. O problema da insegurança ligada ao tráfico de drogas é uma questão de inteligência, uma questão de combater a criminalidade lá nos altos escalões. É preciso prender o grande traficante, é preciso acabar com o tráfico de armas. Mas isso ninguém está disposto a fazer. E os candidatos que não têm proposta, agora talvez seja tarde, inclusive, para aparecer com uma proposta tentando tapar o sol com a peneira. Eu ouvi essa semana um desses outros 4 candidatos que disputam, junto com Jair Bolsonaro, vaga ali para ir para o segundo turno, dizer que nesse assunto da segurança vai conversar com estados e municípios. Vai conversar ainda? Não tem uma proposta ainda? É uma urgência para as pessoas. Quando se trata de combater assalto a banco, explosão de caixas eletrônicos, os governos se mobilizam, os governos estaduais. Conseguem soluções, conseguem prender quadrilhas. Quando se trata de proteger áreas turísticas, os estados que têm um fluxo de turistas, os secretários de segurança, como na Bahia, se empenham em proteger essas áreas. E o grosso da população fica aí ao léu. Ninguém vê polícia, a polícia não tem gasolina, a polícia não tem armamento, a polícia tem medo do bandido, porque ela não pode entrar em qualquer parte. Acabou de acontecer um caso aí na Paraíba em que os bandidos acuaram a polícia e fugiram do presídio. Vamos embora! A liberdade! A liberdade! Muito tumulto aqui no local, muita polícia no local. Foram para mais de 100 tiros de fuzil. Quem ia entrar? Não entrava não, era entrar aí e morrer. Poxa, tu é doido, os caras tudo de ponto .50, fuzil, 762. Tem condição da população aceitar isso como uma coisa normal, como uma coisa banal? É claro que não tem. Agora, os políticos estão um pouco se lixando, eles não são vítimas, eles não são alvo dessa bandidagem. A sorte deles. Porque pela omissão tão grande em relação a essa e outras questões, eles poderiam já estar sendo alvos por aí afora de grupos terroristas. Uma coisa é certa, com o Bolsonaro eleito ou com outro qualquer eleito, é preciso que o Estado, que o governo, que a União dê respostas para essa questão. A população exige isso e a população não se conforma mais de viver assustada, de viver com medo, de acordar tensa e dormir tensa.